Eu queria, neste vídeo, conversar com vocês sobre essa vitória do Flamengo diante do Atlético Paranaense, gente, uma vitória que para mim foi muito importante, não somente para o Flamengo, mas também para o futebol. É necessário falarmos isso. Acho que aquele gol do Pedro, um gol sensacional do Pedro, simbolicamente faz muita coisa para o futebol, porque é como se fosse uma tapa na cara da proposta futebolística que nasce no Brasil, a partir, por exemplo, da derrota do Brasil em 1982. Começa a ver no nosso país uma série de maluquices, né, que permearam preferências, né, por certos tipos de técnicos, né, certos tipos de esquemas táticos, e a partir de então começa a surgir no Brasil a cultura do técnico gaúcho, né? E o que é o técnico gaúcho? Como o seu Luiz Felipe Scolari. Pensemos, por exemplo, as duas equipes poderosas do Rio Grande, né? O Grêmio e o Internacional. Lá no Rio Grande, as equipes pequenas do interior, que não tinham muito o que fazer, né? Começaram a apostar, na verdade, em técnicos, né? Técnicos de muita personalidade, forte personalidade, que conseguia ter um domínio amplo dos seus elencos, né? E conseguia, portanto, fazer com que os seus jogadores não os questionassem em relação a nada, e esses jogadores passavam a ser, digamos que, configurados assim para fazer dentro de campo totalmente aquilo que os técnicos queriam. Como os jogadores não tinham lá muita personalidade, ou como não tinham um perfil, ou como eram jogadores muito simples diante de técnicos com forte personalidade, esses jogadores acabavam fazendo em campo tudo aquilo que o técnico queria. Então, aparecia, portanto, a obediência tática no jogador, que é algo diferente do que acontece na cultura europeia. A gente vê uma obediência tática lá na Europa dos jogadores, mas é algo que tem a ver com a cultura futebolística lá da Europa. Aqui no Brasil, esses técnicos do Rio Grande, do interior do Rio Grande do Sul, eles praticamente tinham um domínio ali do elenco diante de jogadores muito simples. Esses técnicos, inclusive brasileiros, não tinham, como lá na Europa acontece, né, de técnicos que conseguem a obediência tática dos seus jogadores por causa do conhecimento amplo, profundo que eles possuem de futebol. Esses técnicos do Rio Grande não conheciam nada de futebol, absolutamente nada. O que tinham era personalidade fraca, né, uma proximidade muito grande com os dirigentes, né, e aí também uma braveza, né, uma rudeza, digamos assim, e pouco conhecimento de futebol. Na verdade, como tinha pouco conhecimento de futebol, simplificava muito o jogo era absolutamente defensivo, era um jogo de retranca e um jogo de pancadaria, né? Então, esses técnicos, um ou outro acabou fazendo sucesso num ou no outro lugar, mas quando um deles acabava fazendo uma grande campanha, quando acontecia, por exemplo, de vários jogadores ali darem um jogo legal, né? Quando uma equipe conseguia circunstancialmente formar um bom elenco, esse time conseguia fazer sucesso e chamava atenção para a carreira desse técnico, que acabava indo para um time maior, né? Para o Internacional, para o Grêmio ou para outro time do Brasil. Então, essas equipes pequenas, como elas agrediam, faziam uma certa diferença ali em relação ao Grêmio Internacional, esses técnicos se destacavam em algum momento e eles passavam a ser referência de técnico importante. Essa importância dada para o técnico gaúcho ocorre, sobretudo, depois de 1982, quando a gente entende aqui no Brasil que o futebol bonito, plástico, aquele futebol de posse de bola, aquele futebol brilhante, né, daquela seleção do Tele de 1982, aquele tipo de futebol não valia nada, não levava nada, não era legal ter aquele tipo de futebol, a gente precisava ter um jogo diferente. E a gente começa também com um outro desses técnicos aí, ou gaúcho, ou com mentalidade gaúcha, né, a gente começa também a querer trazer pouco a pouco da Europa algumas coisas para cá. Mas isso, os técnicos um pouco mais inteligentes, digamos assim, não inteligentes, perdão, um técnico com um pouco mais de formação, digamos assim, né, com um pouco mais de cultura, digamos assim, né. O caso do Parreira, por exemplo, que é um técnico que tem aí um nível cultural maior do que um Luiz Felipe Scolari, né, do que um Celso Roth da vida, que essas coisas, esses técnicos aí lá do Rio Grande do Sul, né. Então começou a haver uma cultura do técnico gaúcho. E muitos técnicos gaúchos apareceram aí com esse tipo de proposta. Aí vem Tite, que mudou muita coisa, mas é um técnico também dessa geração, é um técnico também dessa cultura. Celso Roth, Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes e um bando de outros técnicos, alguns que não conseguiram fazer tanto sucesso assim. Mas esse tipo de técnico, na verdade, ele acaba aparecendo no contexto do futebol brasileiro a partir do futebol bonito, né, que não venceu em 1982 e também a partir de outras circunstâncias, como a própria vitória do Brasil, do tal do Dunga, né,
em 1994, né? Então, não somente o Brasil é criticado em 1982 por não ganhar, como também como o Brasil consegue em 94, jogando diametralmente oposto ao que jogou em 82, aí o Brasil consegue ganhar. Então, surge a cultura. Na verdade, esses técnicos surgem, sobretudo, um pouco antes, né? E acabam ganhando muita notoriedade a partir de 1994. Então, essa praga que se espalhou para o Brasil, né, gente, que contaminou muito, né, que fez o Brasil entrar em muita decadência futebolística, essa praga do interior do Rio Grande tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, tá, gente? Tem nada a ver, tem a ver com técnico de pouca cultura, inclusive, muitas vezes, pouca cultura até escolástica, digamos assim, escolástica de formação, um cara que às vezes não lê um livro, né? Tem apenas o seu segundo grau, o seu ensino médio, coisa tal, essa coisa toda. Essa cultura desse tipo de técnico não tem a ver com o Rio Grande do Sul, tem a ver com a cultura do futebol do interior do Rio Grande do Sul, que aquelas equipes pequenas, para sobreviver, precisam mesmo jogar pela força, né? Precisa, em alguns casos, a depender do técnico, precisa ter ali um técnico, precisa bater, precisa dar pancadaria. Então, volto a dizer, os jogadores, na verdade, eles são obedientes para esse tipo de técnico, por quê? Porque eles não têm como responder a um cara que é rudeza total, que é braveza, e se o jogador daquelas equipes, por exemplo, não querem aceitar um tipo de situação dessa, eles não acabam sendo descartados pelo clube e não viram jogadores de futebol profissional ou têm a sua carreira rapidamente encerrada. Então, houve um grande crescimento desse tipo de técnico aqui no Brasil. Essa praga do interior do Rio Grande se espalhou pelo futebol brasileiro e culminou, por exemplo, em situações como o 7-1 que o Brasil recebeu a partir do comando desse técnico, Luiz Felipe Scolari, né, que voltou, que já estava aí, deveria cuidar dos bisnetinhos dele, do tataranetinho dele, na verdade, deixar um pouco o osso para os outros, mas não desiste do osso, né, e aí está aí ainda em atividade. E foi recrutado pelo Atlético Paranaense, que é um clube em decadência, um clube muito importante no contexto do futebol brasileiro, mas que vem errando muito nos últimos anos, é preciso dizer isso, inclusive com a contratação do Matos, inclusive com a contratação de alguns jogadores aí, né? Então, tem aí algumas coisas que ainda funcionam, mas tem muita coisa que hoje no Furacão está decadente, esse senhor, né? Então, vai lá buscar quem? O seu Luiz Felipe Scolari, que segundo eles seria o Ferguson, que ficaria ali por décadas e décadas na frente do Furacão, né? Sendo que o Ferguson chega ali no United muito novo ainda, né? Então, com a idade mais ou menos do Filipão, ele encerra a carreira dele. Com a idade que o Ferguson encerrou a carreira, o Filipão chega no Furacão para quê? Para ficar mais de 3 décadas no Furacão. São os loucos, os dementes, né? Que acreditam no negócio desse, né? Então, o que acontece? Esse Atlético Paranaense é resultado dessa visão de futebol, desse técnico decadente que é o Luiz Felipe Scolari, né? Então, o Atlético foi para campo contra o Flamengo em 2 partidas para bater no Flamengo, para levar pancadaria para campo, entendeu que o Flamengo era melhor, e é melhor, evidentemente, não quis jogar em nenhum momento contra o Flamengo, foi para campo para se classificar e não para vencer, não queria fazer gol, só não queria levar gol, né? A ideia não era fazer gol, era não levar gol, conseguiu seu objetivo com muita pancadaria, com muita cera, com muita coisa no primeiro jogo, e no segundo jogo fez a mesmíssima coisa, deixando claro, para mim, cera, por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, faz parte do futebol, né? Uma outra provocação faz parte do futebol também. E aí eu acho que um clube como o Flamengo tem que saber lidar muito bem com isso também. Agora, pancadaria, mau caratismo, na forma que você bate no jogador adversário, esse tipo de coisa não pode ser aceito. E isso foi levado a cabo tanto na primeira partida no Maracanã, como também nessa partida na Baixada Curitibana, na Arena da Baixada. Então, é lamentável. Eu supunha, eu falava também que o Atlético jogaria da mesma forma na Arena da Baixada, mesmo no seu estádio, jogaria do mesmo jeito, se trancando, não querendo jogar, e batendo, provocando, deixando o tempo passar. Este era o objetivo do Furacão, para levar as disputas para pênaltis, que vocês podem ter certeza, eles treinaram muito as cobranças de pênalti, por isso queriam levar também o jogo para as penalidades, né? Então, o que acontece? O Flamengo tentou nessa partida vencer o Atlético, fez de tudo para vencer, mas também não conseguiu, em alguns aspectos até, não conseguiu realizar, ao menos em alguns momentos do jogo, a mesma partida com a mesma qualidade da anterior, mas desde o começo do jogo foi melhor do que o Atlético, teve evidentemente, claramente, né, muito mais posse de bola do que o Atlético Paranaense, teve 63%, mas essa diferença chegou a ser mais de 70%, teve 13 finalizações com 7 finalizações certas, o que mostra, por exemplo, o acerto do modelo ofensivo do Flamengo, contra 10 finalizações do Furacão, apenas uma certa, que na verdade aumentou muito, né, o número de finalizações, sobretudo nos minutos finais ali, em que a equipe estava no desespero tentando um empate contra o Flamengo. Ficaram com 37% em média de posse de bola, né? Então o Flamengo teve mais troca de passe, o Flamengo teve a posse de bola, mais troca de passe, o Flamengo foi muito melhor desde o começo da partida, teve um domínio mental da partida, mas não conseguia fazer o gol. Já no primeiro tempo, o seu Fernandinho poderia ter sido advertido com muito mais veemência pelo árbitro, inclusive, né? Já estava batendo, era um
né, lá no futebol inglês, é outro completamente aqui no futebol brasileiro, né, já se abrasileirou completamente, né, batendo, dando pancadaria o tempo inteiro, orientando também para dar pancadaria o tempo inteiro. Então foi lamentável essa postura do Furacão. Agora, tem coisas no futebol, gente, que tem hora no futebol que a justiça precisa prevalecer, né, e a justiça acaba prevalecendo com o gol do Pedro. E esse gol do Pedro não foi apenas o resultado de uma grande finalização desse belíssimo jogador, foi resultado também da vontade do Flamengo de ganhar, da disposição do Flamengo em ganhar essa partida. Né? A gente teve ali jogadores que tiveram atuações brilhantes. Se a gente olhar para o Flamengo, a gente vai falar aqui, né, que o Rodinei jogou uma barbaridade. Né? Fabrício Bruno, um monstro em campo, absurdo que jogou o Fabrício Bruno. Aquele que chegar e falar que não, o Fabrício Bruno foi o melhor da partida, a gente pode entender que isso tem legitimidade sim. Né? Léo Pereira jogou demais também, está conseguindo jogar bem. É outro jogador que está sendo recuperado aí pelo técnico Dorival. Felipe Luiz fez uma boa partida também. Gomes jogou bem, tirou, marcou, ajudou, potencializou o jogo do Vidal. A presença do Vidal potencializa o Gomes, mas o Gomes também potencializou o jogo do Vidal. Deu mais fluidez para o Vidal, deu mais liberdade para o Vidal, que ao mesmo tempo, que mesmo tendo essa liberdade para trabalhar a construção um pouco mais à frente, também foi um cara que marcou muito, um cara que esteve presente ali em todos os processos da equipe, todas as fases de ofensiva, a fase defensiva, a fase de transição ofensiva, fase de transição ofensiva. A gente percebe que em todos esses processos a gente tem o Vidal trabalhando de uma maneira perfeita. O Vidal foi o senhor do jogo, foi o dono, foi o mestre do meio de campo do Flamengo nessa partida. A Arrascaeta não esteve numa noite tão brilhante como em outros momentos. O Everton Ribeiro jogou mal, né, não foi tão bem. Acho que ele, mesmo jogando mal, ele conecta algumas ações importantes para o jogo do Flamengo. Agora, o cara que não dá para perdoar, que jogou mal mesmo, foi o Gabriel Barbosa. Esse sim, na verdade, deixou muito a desejar. Não tem cabimento se perder um gol daquele. É um absurdo. Não tem como a gente imaginar que um jogador com o perfil do Gabigol possa perder um gol daquele, gente. Não tem cabimento. Que poderia facilitar completamente a vida do Flamengo. Naqueles minutos finais, em que o Atlético Paranaense tenta volumar ali, tenta levar volume de jogo para a área do Flamengo, por uma circunstância no futebol, o Atlético poderia perfeitamente fazer um gol ali. E esse gol, se o Atlético fizesse, poderia complicar muito a vida do Mengão. Por quê? Porque iria para pênalti e o Atlético, na minha opinião, neste contexto, poderia ser favorito para ficar com a vaga. Isso teria sido culpa do seu Gabriel Barbosa, que já não é mais Gabigol sequer. Agora, graças ao Pedro, né, também o Flamengo conseguiu esse gol fantástico. E, gente, simbolicamente a categoria do Pedro, a maneira como esse gol foi feito, assim como a vontade do Flamengo de jogar, assim como o belo jogo do Flamengo, foi sim tapa na cara do técnico do 7-1, foi sim tapa na cara dessa praga, né, que são esses técnicos do interior do Rio Grande, né, que se espalharam para o Brasil, ditando regras, que não conhecem tanto de futebol assim, né, não são grandes conhecedores de futebol, mas são técnicos horrorosos, que mandam bater, né, que apenas que não tem nada a ver com o tipo de jogo que o Brasil deveria praticar, mas tem a ver sim com o tipo de jogo das pequenas equipes ali do interior do Rio Grande do Sul, que o seu Mano Menezes um dia volte a treinar equipes como o Avenida, que sequer é do interior ali no caso, mas equipes pequenas, como o Brasil de Pelotas e outras equipes, com todo respeito ali também ao Brasil, e outras equipes ali, que volte a treinar essas equipes aí, 15, né, de Campo Bom, né, é o lugar do Mano Menezes, que volte, por exemplo, uma equipe como 15 de Campo Bom, que o seu Luiz Felipe Scolari também vai treinar uma equipe lá de uma cidade de 1.000 habitantes lá do Rio Grande do Sul, que eles são técnicos para isso, eles não fazem nenhum bem para o futebol brasileiro, esses técnicos, né, então o que o Flamengo fez ontem foi, na verdade, uma vingança para essa praga que se espalhou para o futebol brasileiro, então foi uma justiça que o futebol praticou com essa vitória espetacular do Flamengo, espetacular. Chegou à semifinal da Copa do Brasil com muitos méritos e tirando essa equipe porcaria, porque essa equipe é uma equipe porcaria, uma equipe que bate, uma equipe que não quer jogar, uma equipe que não tem vontade de vencer, só quer ir para campo para estragar o espetáculo, não quer o espetáculo, quer o fim do espetáculo. Quanto mais rápido o espetáculo chegar ao fim, é melhor. Essa é a proposta do Atlético. Como essa proposta tem a ver com futebol? Como isso tem a ver com futebol? A ver com futebol é o que o Flamengo tenta fazer, é o que o Flamengo tentou fazer, é o que o Flamengo conseguiu fazer. Portanto, a vitória do Flamengo é também uma vingança contra esse futebol de meia boca, ridículo, né? Que surge da mente, né? Perturbada muitas vezes, e com pouca lucidez, e com pouca cultura futebolística, e muitas vezes também com pouca cultura, inclusive, escolástica, de formação escolar, né? Então foi uma vingança contra tudo isso aí também. Então, parabéns ao Flamengo por essa vitória espetacular, parabéns ao Pedro, parabéns ali a vários jogadores, e sobretudo ali também a esse mestre, gente, esse monstro que ainda não está no melhor da sua condição física, mas que já está entregando uma barbaridade aqui para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Rei Arturo, gente. Rei Arturo Vidal. É isso.